Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Ela.com você. Sou pastora Elana Gomes e estou aqui para falar a respeito de algo com você. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração e há muito tempo a gente não se vê, né, com vídeo novo, algumas coisas estão sendo transformadas em nossas vidas. O Ministério Bênção de Deus está aí avançando, mas hoje, respondendo a uma pessoa, né, do nosso grupo Casamento Restaurado Projeto de Deus, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Porque existem coisas que nós não vamos conseguir responder a nível de, como é que eu vou dizer para vocês? A nível de interrogação dentro da sua mente, mas a gente pode dar uma orientação a respeito daquilo que a palavra de Deus fala. Vamos lá. A palavra de Deus fala sobre presente, passado e futuro, né? Deus criou todas as coisas. Passado, Deus está aqui hoje e quer te apresentar a salvação presente. E Deus quer te dar uma nova vida a partir do seu posicionamento nessa terra e te levar para um lugar onde você não tem noção do que vai acontecer, ao menos que você entenda aqui na terra como funciona o reino dos céus, porque você não conhece lá. A gente sabe daquilo que Deus falou pra gente, né? Que ele deixaria na eternidade. Então, quero te dizer, seja muito bem-vindo a esse momento que nós estamos preparando para você, momento de revelação. Através da palavra de Deus, já está escrito e está sendo revelado no sentido de que você está tendo conhecimento hoje, mas há muito tempo o Senhor já nos deu essas dicas, né? Tá na sua palavra. Basta que você simplesmente aprenda como obter essa palavra através da palavra de Deus, né? De ter essa revelação através da palavra de Deus. Não é uma revelação nova, né? A pergunta que eu vim responder para vocês é uma pessoa que confessou para mim que o esposo em casa apareceu com a carta de divórcio, com todos os papéis, pronto para que ela assinasse e que ela não sabe o que fazer. E ela disse que há um ano está vivendo essa situação. Eu achei que era uma nova convertida na hora em que ela veio conversar comigo, né? Mas, ou uma pessoa também novata de casamento, uns 5, 6, 10 a 15 anos, não, uma pessoa que tem mais de 20 anos de casamento, matrimônio, tem filhos grandes, adultos, e a pessoa confessou, né? Uma mulher confessou para mim o tipo de esposa que ela foi dentro do seu casamento, né? Uma esposa relapsa, uma esposa que não entendia o que era ter compromisso com Deus, né? A respeito de estar na presença de Deus, a respeito de não deixar que as coisas do mundo conseguissem chegar diante dela e desqualificá-la como serva. Então, Deus, ele trata a gente de alguma maneira, colocando pra gente a verdade em nossas vidas. Então, ela me revelou, né, como eu estava dizendo, ela me revelou que ela não estava fazendo. Ela disse que ela era relapsa. Ela não fazia nem comida, gente. Então, a gente pode imaginar o quanto esse homem sofreu por 20 anos. E agora, eu creio que com os filhos adultos, ele teve coragem e tomou a decisão de pedir o divórcio. Mas já faz um ano que ela se entregou para Cristo, está vivendo na presença de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não é fácil apagar o passado, né? E o que eu sempre falo para as pessoas, ninguém consegue transformar 5, 10 anos de passado em um ano de alegria. Passado em que você vivia brigando, batendo, traindo, adulterando, tanto homem quanto mulher, não tem diferença. O que nós precisamos entender é que pra gente aquilo já acabou, né? Deus nos esvazia, Deus nos enche de coisas boas, coisas saudáveis, Deus faz com que nós entendamos que ele nos limpou, nos lavou, nos remiu, mas isso aconteceu comigo, dentro do meu coração. A minha alma foi quem sentiu, a minha vida, a minha presença, a minha pessoa foi quem passou a ter compromisso com Deus, e não o cônjuge. E a gente acha que a gente está conseguindo transmitir tudo isso nesse curto espaço de tempo, 1 ano, 6 meses, 8 meses. Eu já mudei, eu tô totalmente mudado. Gente, mas a gente passou, às vezes, 10 anos fazendo as coisas erradas. Essa pessoa passou mais, quase 20. E a pergunta que eu vou responder para vocês é a pergunta justamente que a pessoa me fez. Como eu apago o passado? Você, antes de eu falar, para o vídeo e pega uma caneta e um papel. Para o vídeo aí agora, pausa, e a pastora Elana Gomes está te perguntando. Você é capaz de apagar o seu passado? Ou é capaz de apagar o passado de alguém? Para esse vídeo e faça essa pergunta, responda essa pergunta
e veja se você consegue. Aí, voltando, então você já foi lá, já fez essa pergunta, já respondeu. Agora, vamos ver se você acertou a pergunta qual eu fiz. Segundo a palavra de Deus e segundo também nossos arquivos, né? Arquivos que eu digo para vocês, psicanalíticos, arquivos que falam das emoções, arquivos psicológicos. Nós temos uma mente, né, que ela entende o hoje, o ontem e o amanhã, presente, passado e futuro. É assim que a gente trabalha. A nossa mente entende que o que está lá vai continuar lá. A não ser que você tenha um colapso de memória, a não ser que você tenha um problema, uma pancada na cabeça que vai afetar, né, o seu lado, o seu lóbulo aí, a sua mente, o seu cérebro, e você começa a ter uma, né, uma afasia, começa a ter um problema aí onde você vai fazer a afasia é um problema que dá na mente, onde você esquece algumas coisas, né? Você vai ter um Alzheimer, você vai ter alguma coisa lá e o que acontece? Você não vai se lembrar de nada. Normalmente nós não temos isso, a não ser por uma doença ou um acometimento, um acidente, né? Vai acontecer algo numa área determinada na sua mente e você vai acabar tendo essa mente comprometida, o cérebro, a área do cérebro responsável pela memória, pelas lembranças vai ser afetada, né? O cognitivo seu vai ser afetado. Você não vai mais conseguir desenvolver relatos sobre o seu passado. E essa afasia, se eu não me engano, acho que é a afasia de Broca, se fala afasia de Broca, dentro da psicologia a gente estuda, não me lembro exatamente os termos todinho, mas é algo assim. Mas a gente não tem isso, não é comum, né? Isso não é algo que a gente pode estar afirmando aqui. Mas eu quero te dizer que tirando essas coisas que comprometem a memória, um acidente, algo que você não consegue dominar, a sua memória, você pode lembrar ou não. Então a pessoa tem lá uma memória de 20 anos dentro da sua mente, a sua vida, é a sua história, é sua. Não foi um conto que você leu, não está dentro de você. E de repente você quer apagar tudo com um ano, não. Então eu vou dizer para você, você não apaga passado, você cria um passado novo. Que? Eu vou criar um passado novo? Sim. O seu presente hoje precisa ser transformado, né? A palavra de Deus fala para as pessoas: eu mesmo dos teus pecados não me lembro, torna-te para mim. Ou seja, você não vai mais viver aquela vida de pecado, você não vai mais ser aquela mulher rixosa, você não vai mais ser aquele homem que adultera, aquele adúltero, né? Aquele homem agressivo, aquele homem sem compromisso, descompromissado com Deus, a mulher que não lava, não passa, não cozinha, não trabalha, não liga para casa, não liga para o corpo, não liga para si mesmo. A partir do momento que você descobriu como desculpa, gente, como você pode mudar todas essas coisas, você vai passar a reproduzir um presente diferente. O seu hoje é o seu hoje que altera o seu passado. Porque no futuro, no amanhã, o hoje vai se tornar o passado. E quando a memória for relembrada, você vai criando novas memórias, memórias afetivas boas. Por isso que a gente fala tanto no deserto, quando você tiver apartado do seu cônjuge, quando você estiver longe, o que você tem que fazer? Em vez de você lembrar da angústia, a gente fala através da ligação, né? Do homem e da mulher que são casados, dos casais, a gente principalmente orienta isso por causa do laço espiritual, né? E da aliança que é feita na presença de Deus. Você ter boas lembranças, você falar de coisas boas, você falar da presença de Deus. Quando você estiver na presença de Deus, você lembrar do seu cônjuge, dos momentos bons, que isso vai transmitir para ele lá onde ele estiver, as lembranças através do mundo espiritual. Então, essas memórias afetivas que você for criando agora, o hoje, o nosso hoje, sendo transformado, é uma maneira de você mudar o passado. Como você muda o seu passado? Com o presente. Tendo as ações do presente diferente totalmente das ações que você tinha no passado. E assim, o amanhã, que vai ser o futuro, e o hoje vai se transformar ao passado, você vai ter uma memória nova para o seu cônjuge se lembrar. É a única maneira de nós apagarmos e mudarmos o nosso passado. Como se muda o passado? Mudando o seu presente. Que quando o seu presente se tornar o passado, ele vai ser apagado pelas memórias positivas, aos quais nós, seres humanos, temos, né, a facilidade. A maioria das pessoas lembra das memórias positivas. Claro que experiências negativas estão presentes na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. É na experiência negativa que a gente cresce, é na experiência negativa que a gente amadurece, que a gente tem entendimento, que a gente tem intimidade, comunhão com Deus. É no sofrimento que a gente se transforma. Ninguém se transforma, gente. Olha, eu tô aqui para conhecer alguém que se transformou em momentos de alegria.
Alguém que se transforma em momentos que não tem que dar nada em troca, em momento que ela não sacrifica, em momento que ela não precisa se reservar, em momento que ela precisa ter acesso a coisas novas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando você vai casar, qual é a sua transformação de mulher solteira para mulher casada, de homem solteiro para homem casado? Como é que você faz? Existe um sacrifício ali. Existe um momento em que você tem que fazer escolhas. Existe um momento em que você não pode estar com todo mundo, e que você não está no meio de todo mundo, e que você não compra o que todo mundo compra, porque você tem um modo específico de trabalhar. Você vai casar, você tem que comprar os móveis da casa. Você vai casar, você tem que juntar dinheiro para o casamento. Você está entendendo? É um modo diferente. Você só se transforma quando as coisas estão sérias, quando as coisas precisam ser levadas a sério, quando você precisa se sacrificar. É aí que você se transforma. O seu sacrifício faz a transformação, o amadurecimento, né? A maturidade, o momento de tristeza, de apego, o momento às vezes até de emoção. Eu não vou dizer para você luto, emoções que a gente diz ser ruins, não, são emoções que são vividas pelo ser humano. A gente tarja, né, como emoções ruins ou como emoções que a gente não quer lembrar, mas são esses momentos aos quais nós devemos a nossa transformação, né? A nossa transformação, ela vem através de momentos difíceis, né? A faculdade, mas eu fiz a faculdade feliz, fez, mas lembra dos momentos de prova, lembra dos momentos quem pega ônibus, quem não pega, quem trabalha e é obrigado a estudar à noite, lembra dos momentos de estágio, você lembra no período de teste, você lembra quando você fez o TCC, que você defendeu sua tese, você tá entendendo o que eu tô falando? Todas as nossas transformações exigem de nós sacrifício, exigem de nós momentos de reclusão, momento em que nós vamos entrar para dentro de nós mesmos, vamos ficar quietinho no nosso canto e ali vai acontecer a nossa transformação. E é assim que a gente cresce. Então, para você que me fez essa pergunta, como eu apago o meu passado ruim, as memórias que o meu cônjuge tem a meu respeito, que são ruins, que eu não gosto, que eu não gostaria que existisse, transformando o seu hoje, transformando o seu momento do presente em uma memória positiva, né? Então, essa pessoa está esperando que o cônjuge dê o papel do divórcio para ela, e eu disse para ela, na orientação que eu dei para ela foi assim, ó, escreve uma carta, né? Escreve uma carta, diz o que você está pensando, escreve o que você está sentindo. Ela, eu não consigo falar porque eu não sou boa com as palavras. Então, escreve uma carta, leia essa carta, coloque nessa carta. A gente conversou bastante, né? Essa mulher. Converse com você mesma, escreve essa carta, tenha um diálogo com o seu próprio eu, com a sua intimidade, peça orientação ao Espírito Santo de Deus e ele vai te dar orientação. E aí, gente, ela conseguiu fazer essa carta, ela vai apresentar essa carta para o cônjuge, né? Inclusive o cônjuge ela teve a perda da sogra, ela tá casada, o cônjuge tá em casa. Então é um indicativo de que talvez ele esteja fazendo um teste com ela, para saber se realmente ela mudou, tem um ano que ela tá posicionada. Talvez ele esteja falando sério e não quer perder a amizade que tem com ela, a gente não sabe, mas essa é a resposta, né? Fala, escreve uma carta, pede mais uma chance, pede para esperar um pouquinho, tenta se aproximar, mostrar, porque se ele tá lá é porque ainda há esperança, né? Então, eu vou fazer a continuação desse vídeo. Por hoje eu quero desejar para você um ótimo dia, que seu dia seja abençoado na presença de Deus e que se inscreve no canal, multiplica, nós temos mais de 100 vídeos no canal, @ela.com.você, trabalhamos com projeto de restauração de vidas e instituição de casamento, tá bom, gente? Restituição de vidas, né? Restituição de casamentos e restauração de pessoas, esse é o nosso projeto. Nosso Facebook, Casamento Restaurado, Projeto de Deus, e alguns outros Facebook que eu ajudo, alguns grupos que estão aí. Se inscreve, eu vou deixar o link na bio, né, da triagem, quem quiser pode estar entrando aí, tá bom, gente? Ó, ótimo dia para vocês. Desculpa a minha voz, desculpe, né, alguns erros aí, faz tempo que a gente não grava, mas é assim mesmo, é tudo para glória do Senhor. Um grande beijo para vocês, viu? Fica na paz do Senhor Jesus.